Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 34ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Presidente, nós hoje temos somente um convite da Secretaria Municipal de Turismo. Pensando o turismo. Turismo consolidado enquanto atividade relevante para a economia local. A Prefeitura Municipal de Piraí, através da Secretaria de Cultura e Turismo, tem a honra de convidá-lo para o encontro Pensando o Turismo, onde discutiremos ações que fomentem o turismo do município. Será realizada no próximo dia 17 de junho de 2016, às 15 horas, na Casa de Cultura de Piraí. Prefeitura Municipal de Piraí, Prefeito Luiz Antônio da Silva Neves. É isso, presidente. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, senhor secretário, Vossa Excelência, companheiros vereadores e público presente. Estamos vivendo alguns momentos decisivos na vida do nosso país. Estamos vendo, por exemplo, que o governo interino aí do Temer, quase toda segunda-feira é uma surpresa, porque é os ministros aí envolvidos com a Lava Jato. Toda hora cai um. Tem mais uns dois aí já na fila para cair. Fora o negócio do Sérgio Machado aí, que a hora que chegar à tona todas as denúncias que ele fez lá, das gravações, esse Sarney aí a gente sabe que não é boa gente. Sarney foi presidente da República, depois virou senador para tentar se proteger e fez esse monte de besteira que a gente está vendo aí. As nossas eleições, eu tenho observado, a gente de vez em quando tem que dar uma olhada na história desse país. As nossas eleições, teve uma eleição indireta, que o Sarney acabou entrando porque o Tancredo morreu. Quando começou realmente aí o negócio das eleições, nossa, que foi aquela eleição indireta lá dentro do Congresso, Tancredo Neves faleceu, o Sarney acabou entrando um vice, e como tem esse outro vice aí, o Temer. Depois, a hora que começamos a votar diretamente, aí já começamos a ver o problema sério que é a nossa democracia com o sistema do financiamento. O que aconteceu com o grande tesoureiro, era o PC Farias? Foi o tesoureiro lá da campanha do Collor de Mello. Todo mundo sabe o final triste que teve. PC Farias lá com a denúncia do Pedro Collor. Ele acabou sendo assassinado, depois fizeram uma versão lá como se fosse a Suzana Marcolino que tinha matado ele, depois suicidado, tudo mentira. Aquilo foi queima de arquivo. E para não acabar diretamente com a história, teve um financiador dele, que hoje era o presidente da Câmara dos Deputados lá, que é o Eduardo Cunha, está envolvido nesse monte de coisas que vocês viram. E não foi diferente com o Fernando Henrique também, não. O Fernando Henrique, ele tinha o Sérgio Mota, que já está morto, e tinha um cara do Banco do Brasil que se chamava Ricardo Sérgio de Oliveira, é o cara que fazia
todas essas trapaças aí de Caixa 2, de tomar dinheiro de empresa, de financiar a campanha. E ele ficou lá, realmente envolvido no mar de lamas também, privatizando até a Lua. Privatizava tudo que vinha pela frente, só faltou o Banco do Brasil, Caixa Econômica e a própria Petrobras. E aí o que acontece? Fizeram a nossa democracia ser essa coisa terrível que aí hoje está a Lava Jato demonstrando. A gente viu, por exemplo, crescimento das empresas que tinham envolvimento diretamente com a administração federal, prestavam serviço, que tocavam obras e que fazem hoje uma série de concessões pelo país afora, tudo com aquelas empresas envolvidas diretamente nos financiamentos eleitorais. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal decretar o fim do financiamento das empresas. É o que vai acontecer agora nessa próxima eleição. Porque o que a gente viu nas últimas eleições? Seu Aécio está aí se posando de santo, pedindo cassação da chapa. Ele também foi financiado com dinheiro da Odebrecht. A hora que vier aí, o Sarney falou naquela gravação, uma metralhadora .100. A hora que falar lá o Marcelo Odebrecht, acho que esse Senado, esse Congresso Federal tem que ser dissolvido, fazer uma nova eleição. Não vai sobrar ninguém. Sobra ninguém. Pode estar certo que eu estou falando aqui, o Cunha, seja lá o Maranhão, o Renan Calheiros, vocês estão vendo aí a todo instante, é Renan Calheiros, Romero Jucá e Sarney, o que o Machado gravou lá. Ele ficou 12 anos lá, repassando dinheiro para esse pessoal. E aí o que a gente vê? O Sarney, com esse negócio do apoio do PMDB junto com o PT, pegaram lá o Ministério das Minas e Energia. Aonde que está o Ministério das Minas e Energia? É Furnas, é a Eletrobras, é a Chesf, é a própria Petrobras, que é do ramo de energia também, a Transpetro, que é uma subsidiária. O que acontecia? Todos os apadrinhados politicamente colocados lá para fazer aquela jogada que vocês sabem. O próprio Collor de Mello, um ex-presidente cassado, tinha lá dentro da Transpetro também um sistema de financiamento. E agora está para sair uma denúncia aí do filho do Sérgio Machado, que administrava umas contas lá fora para poder pagar a propina para político. Além do que ele já mostrou aí, a todo momento a gente está vendo as gravações aí, tem lá do Léo Pinheiro e tem essa agora que vai sair agora do Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht ele foi um cara que segurou o máximo que pôde, porque ele realmente, eu acho que não queria derrubar a República, porque vai derrubar a República, vocês não tenham dúvida disso. A financiamento hoje, da parte de campanhas eleitorais no nosso país, é um sistema por dentro, que se doa o dinheiro e depois coloca lá no TSE, e tem um sistema de Caixa 2. O Caixa 2 é o por fora. É o dinheiro que realmente que eles chamam não contabilizado. E a nossa democracia custa muito caro. A gente observa, por exemplo, na semana passada, não sei se vocês observaram, aquele pacotão de aumento que teve lá, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles vão ganhar um aumento, aí vão para 39.293. É o que saiu lá, além das Forças Armadas, Ministério Público, o próprio Judiciário de um modo geral, está todo mundo contemplado. O sistema do Temer, por que ele hoje está enrolado aí, toda hora sai um ministro? Ele pegou um advogado-geral da União, o cara queria andar num avião da FAB lá, mas ele não tem status de ministro. Chegou lá, ele deu uma carteirada e fez um avião pegar e levar não sei para onde aí. Deu uma carteirada lá, fez um avião da FAB fazer uma viagem extra para ele, tal do advogado-geral da União. O ministro do Turismo está todo enrolado aí, Henrique Eduardo Alves. Foi até presidente do Congresso Nacional na última gestão. E agora a gente está observando que a cada hora é uma novidade. Saiu agora essa do Sérgio Machado, que ainda falta sair uma série de denúncias dele aí ainda, que não foi totalmente divulgada, ele tem horas e horas de gravação, além da delação premiada que ele fez. E o que a gente observa? Eles estão querendo fazer reforma previdenciária, tirar direito de pessoas que vão se aposentar, que pagam 35 anos, 40 anos, como eu paguei, do INSS, jogar o cara para aposentar praticamente quase na hora da morte. Reforma trabalhista. O que é? Tirar direito dos trabalhadores, é o 13º, é as férias,
são os direitos dos trabalhadores. Então, esse é o governo hoje que a gente está vendo aí, um governo de direita. A gente está vendo, está decidindo lá a eleição do Peru lá. Deve entrar um cara de direita. Na Argentina entrou um cara de direita. No Paraguai, eles caçaram o Fernando Lugo, botaram um cara da direita. Então, o que a gente está observando é que na América do Sul, Maduro está para cair de Maduro já na Venezuela, lá, o poder das Forças Armadas lá provavelmente vai tomar aquilo lá. Então, o que a gente tem observado realmente é que o mundo está dando uma reviravolta, a gente tem visto a todo momento aquela crise violenta que está lá na França, que estão tirando direito trabalhista. O que a gente tem observado é que um governo, por exemplo, igual o Temer entrou agora aí, o que ele fez foi começar a enxugar nas áreas sociais. Um país, um mundo, quando está em crise, tem que se investir mais na área social, porque o pobre é que sofre. É ele que passa fome, é ele que paga caro sobre a inflação, é ele que tem a necessidade de um Bolsa Família, ele tem a necessidade de um auxílio-desemprego. O Brasil hoje chegou a 11 milhões e 200 mil trabalhadores desempregados. Isso a gente fica observando. O trabalhador é que depois a família dele vai ser dilacerada, ele vai passar necessidade. Então, a família ali, os filhos, precisa de estar indo ao mercado, pagando seus impostos, pagando a luz, a água, que aquilo ali não espera. A gente observa, por exemplo, vai ter na quarta-feira agora uma reunião com todos os governadores lá em Brasília. Vai se tentar negociar um novo pacto federativo, pedindo uma anistia agora de diminuir o valor dos juros e dar uma moratória, que seja no mínimo de 2 anos. Os estados estão todos eles falidos. Rio Grande do Sul foi o primeiro que a gente viu gritar aí, o estado do Rio de Janeiro a gente está vendo. O cara não sabe o dia que vai receber o pagamento dele. Hoje, por exemplo, o cara tem um compromisso de pagar alguma coisa, como é que ele sabe o dia que vai ser o pagamento? Não tem a data ainda, o calendário de pagamento, principalmente dos aposentados. Não foi feito não foi capitalizado um sistema para fazer pagamento desses aposentados. Então, a gente tem observado, por exemplo, os estados hoje têm que fazer um novo pacto federativo, têm que renegociar essas dívidas deles com juros menores. Além disso, os municípios também estão passando situação dificílima. Todos os municípios, inclusive o município de Piraí. A gente tem visto a dificuldade que é hoje para honrar com os compromissos em todos os municípios aqui da nossa região, inclusive Porto Real, que tinha a maior renda per capita aqui da nossa região. E vamos viver, inclusive, agora o sistema eleitoral. Em outubro, dia 2 de outubro, teremos aí o grande momento da cidadania brasileira. Eu torço para que realmente pessoas iluminadas, novas lideranças, pessoas realmente venham para representar a gente, seja na Casa Legislativa, seja no Poder Executivo. Precisamos realmente de gente com uma nova mentalidade, com a vontade realmente de trabalhar pela população. E a democracia, que é o melhor regime do mundo. A gente tem que observar realmente, ela hoje, o povo está muito descrente da democracia. As nossas casas que a gente observa, seja lá no Senado Federal, ou seja na Câmara, está muito difícil hoje se escolher um parlamentar que realmente está voltado para os interesses do povo. A gente fala que a democracia é o poder do povo, exercício em nome do povo, tem que ser isso. Mas, infelizmente, a gente tem observado que grande parte dos políticos é o poder para ele, para encher o bolso dele, para encher as contas da Suíça, para poder fazer cada vez mais o seu patrimônio crescer. A gente vê, por exemplo, eu falo aqui do Sarney, a gente viu massacrar o Lula, tentar prender o Lula. O Sarney fez o que fez, é dono da metade do estado do Maranhão, era eleito como senador lá pelo Amapá, depois ele foi presidente do Congresso Nacional, 642 atos secretos, nunca mandaram prender o Sarney, nunca caçaram. A filha dele lá, quando ela entrou, ela tinha perdido a eleição. Ele fez uma manobra política lá para caçar o Jackson Lago, para enfiar a filha dele, a Rosiana Sarney. Então a gente observa, por exemplo, como é que é a manobra. O cara é dono sistema de televisão, sistema de rádio, sistema de jornais, e é dono da metade do estado do Maranhão. Esse Sarney que está aí hoje aparecendo nessas gravações, dando instrução para um monte de gente. Então eu fico muito triste de ver algumas lideranças políticas que vão lá, o próprio Renan Calheiros, eles é que ajudavam a bancar o Cerveró, o Sérgio Machado, esses caras lá. Obrigado. Vereador Charles Torres, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Nós temos uma situação bastante peculiar nesse município,
tem sido vivida nesse município nesses últimos 3 anos e meio. Essa situação, essa condição peculiar, por mim denominada, talvez por outros não, mas por mim denominada conjunto de fofocas, por falta de competência, por falta de dignidade de se falar a verdade, se falar o que pensa a quem pensa, vem sendo alimentado por esse governo que aí está. Na semana passada, eu fiz uma publicação onde eu comentava a respeito da exoneração da secretária Sandra. Nela, eu utilizei um verbo onde eu disse teria. Eu não afirmei. Eu recebi uma informação e achei-la bastante curiosa. Nós estamos aí próximos a definições quanto a candidaturas na majoritária, no município e também para a vereança. E muito se tem explorado quanto ao tema, quanto ao assunto, nesses últimos meses, principalmente. E todos os dias a gente ouve alguma coisa, na esquina, no trabalho, em casa, nas redes sociais, a gente está sempre ouvindo alguma coisa a respeito. Eu, particularmente, não tenho me manifestado quanto a essa questão, principalmente no que diz respeito à minha candidatura. Nunca disse que era candidato a nada. Mas aí vem as agressões, muito pelo contrário, disse até que talvez não fosse a nada. Mas aí vem as agressões, e normalmente elas acontecem de forma bastante covarde e até dissimulada, né, como foi a matéria que o prefeito publicou a respeito desse assunto, onde ele me delega ali, me enquadra, me qualifica com alguns adjetivos. Ainda que não tenha feito de forma direta, eu não sou nenhum imbecil, né? E consegui perceber. Mas eu quero deixar claro que não me preocupa, primeiro que não me preocupa o que o prefeito pensa. Essas reações nada mais são reações de desespero. Ele já tem uma pesquisa em mãos que mostra o quadro extremamente negativo no qual ele se encontra hoje perante a opinião pública. Quadro esse que o coloca na condição, talvez, de uns 20%. Eu não tive acesso à pesquisa dele, mas tenho acesso a outras. E isso é realmente algo muito negativo e pode até trazer também um quadro de desespero, que é o que me parece nesses momentos. A ação cometida pelo senhor prefeito, quando exonerou a senhora Sandra, a secretária Sandra, foi uma decisão unilateral. Ele a havia convidado para participar do processo, como sua vice. E ela teria dito que não teria interesse, como já disse para alguns amigos aqui, que jamais voltaria a ser candidata novamente a nada. Declarou, jurou que não, que jamais. E eu entendo o porquê. Mas o prefeito tomou lá a sua iniciativa e achou que deveria exonerá-la para garantir a possibilidade, no futuro, talvez, ela poder vir a ser candidata. Até, inclusive, alguns mais inteligentes, mais dotados, né, de uma capacidade intelectual, talvez, um pouco maior do que a minha, foi lá e publicou que existia uma regra, de acordo com a lei tal, número tal, algo extremamente desnecessário. De qualquer forma, o fez. O que cabe aqui é só entender, esclarecer, explicar que o que eu fiz foi um comentário normal, como cidadão, que qualquer um outro poderia fazer. Não entendi o porquê de tanta repercussão, de tanta agressividade, diante de um fato tão simples. Bastaria para tanto se esclarecer, bastaria para tanto que a secretária Sandra tivesse ido a público e dito, olha, é mentira, eu não estou furiosa, eu não passei esse problema para os meus diretores não foram para a porta da prefeitura exigir a minha volta, e dessa forma ficaria tudo esclarecido. Mas não aconteceu dessa forma. Aconteceu de uma forma diferente. Então é muito chato, muito triste isso, né? Porque eu não vejo necessidade para tamanho desespero diante de um simples relato. Lá eu cito que até então havia uma possibilidade de uma composição com outro partido. O próprio senhor Francisco Perota, aquele que nos trata como subservientes,
Ele mesmo saiu do partido que estava e foi para um outro partido. É o atual vice-prefeito. Eu disse, não seria mais ele candidato? Estaria ele fora do contexto? Foi uma pergunta. Existem outros nomes? Eu acho que a coisa deveria ser avaliada de uma forma mais clara, né, mais transparente, colocada para todos, de uma forma mais simples, objetiva, que dessa forma não haveria esse desgaste todo. E se o problema é a falta de um vice, nós temos o Vani, o senhor Vani, esses dias meus já se propôs, já se ofereceu a ser meu vice, sem eu ser candidato. Então, vice não vai faltar. Se o problema é a falta de vice, eu tenho certeza que opções vão existir. Vamos tratar as coisas com seriedade e parar com essa baboseira. A gente tem que vir para cá para discutir outras coisas maiores, mais sérias. Recebemos a informação essa semana de que a obra da ponte lá de Rosa Machado foi retomada. Isso é uma matéria boa. Esse é um assunto interessante para se tratar aqui, para se tratar nessa casa. Essa obra foi iniciada no governo passado. Essa obra é uma emenda parlamentar que eu e o vereador Diego trouxemos para Piraí, que ficou por 3 anos e meio paralisada, ou quase isso. E agora o prefeito retomou. Parabéns, prefeito. Traga essa informação para todos os vereadores. Informe aos vereadores o que acontece no seu governo. E aí talvez nós tenhamos coisas boas para falar do seu governo. Mas as informações não chegam. Ficam as ruins, aí eu volto a falar das coisas ruins. Volto a falar da obra da Ponte das Laranjeiras, aquela escola que foi iniciada com recurso próprio, parada até hoje. Aí eu vou falar das outras obras ali, agora mesmo a Casa Amarela, iniciou uma e está paralisada. A obra da creche que não foi concluída, a obra da Ponte da Mata do Amador que não aconteceu, que está para licitar 300 vezes. Vamos falar da enseada que até hoje não tem uma solução. Obras emergenciais, das quais nós não temos informação, nós não recebemos. A grande maioria aqui sabe, pelo menos ao longo desses anos, que eu tenho cobrado isso. Tenho cobrado essa transparência, tenho cobrado essa iniciativa do Executivo para facilitar a nossa relação, para facilitar o nosso diálogo. Mas ela não aconteceu. E acho muito difícil que aconteça daqui para frente, porque eu, particularmente, não acredito mais. Não me vejo mais na obrigação, inclusive, de tentar acreditar, porque, infelizmente, a conduta foi extremamente desrespeitosa até aqui. Então, para que a gente deixe claro que as possibilidades de interpretação são muitas. Quando nós falamos alguma coisa, quando nós nos expomos, principalmente de forma clara e aberta, nós estamos todos sujeitos ao julgamento, a uma análise, uma avaliação crítica, que seja, mas uma análise, uma avaliação crítica, coerente, não desrespeitosa. Eu faço os meus comentários e assino embaixo. E quando acho que devo fazê-lo a alguém, eu faço diretamente. Eu não acho que seja proveitoso a gente estar, vindo todos os dias para essa casa para trazer esses temas. Vamos discutir o que realmente deveria ser discutido aqui. O país atravessa uma crise profunda, eu estou torcendo, rezando, para que todos sejam presos, sem exceção, independente de partido, toda essa corja que nos... E falo isso aqui há 7 anos e meio. Toda essa corja seja presa. Eu não venho aqui para falar de A, B ou C, partido. Estou me lixando para os partidos. Infelizmente, para você ser candidato, se eleger, você tem que ter um partido. Senão, nem isso eu teria. Eu não posso ser regido, dominado, encabrestado por uma sigla. O fato é que o país inteiro não aguenta mais ser roubado, ser sacaneado. E está na hora de fazer essa lavagem. Está na hora de botar essa turma em cana. Se nós tivermos que mudar o nosso método, se a República tiver que cair, que caia. Mas que nós tenhamos realmente pessoas sérias e comprometidas para tocar e administrar esse país. Vereador José Paulo, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente.
Eu queria colaborar um pouquinho. Não sei de onde começou, partiu essa fofoca que o vereador falou aqui. Nem sei o tamanho total dela. Sei que, quando soube, eu procurei me informar também, porque muito me preocupa, porque nós estamos nas vésperas de uma eleição e nós temos que saber com quem a gente vai caminhar ou deixar de caminhar. O que chegou de fofoca para mim foi que o prefeito teria forçado a barra com a Sandra. E eu perguntei para ele, e ele me explicou que, embora eu já sabia de algumas conversas, como existe um prazo para ser exonerado quem trabalha no serviço público para ser candidato, tanto para vereador quanto para executiva, e para executiva são 4 meses antes da eleição, então o prazo terminaria aquele dia. E o prefeito disse que vem buscando nomes para vice, não por falta, e sim porque quer montar uma chapa, uma vez que o Francisco Perota falou que tinha problema de saúde, que talvez não viesse, isso o Francisco Perota também falou para mim, que não viesse mais candidato. E que cogitou o nome da Sandra Simões, e ela aceitou que, se fosse para ajudar o município, que ela toparia, e teria que ser exonerada. Na manhã do dia, se eu não estiver enganado, na terça-feira, eu não tenho certeza agora se é isso, se os senhores souber, podem me falar, ele procurou não, sentou de manhã e ela fez uma reunião com todos os diretores, e na reunião ela explicou. E quando começou a explicar, que falou que ia se afastar, alguns diretores, porque ela é uma pessoa muito querida, gostam muito dela, passando uma pessoa, além de competente, uma pessoa muito humana, todo mundo gosta dela, começou a chorar pela falta que ela iria fazer. E ela, como emotiva, também chorou, e alguns lá choraram. E deu uma confusão, saiu todo um comentário, uma fofoca. O prefeito procurou a Sandra, que estava em Volta Redonda, procurou a Sandra Simões. Ela explicou para ele o que tinha acontecido. Ele pediu uma reunião com todos os diretores na prefeitura. E, depois de conversar com a Sandra, foi lá e explicou para todos os diretores o que tinha acontecido e pediu até a opinião de todos eles, o que eles achavam, se deveriam deixar a Sandra na Secretaria de Educação ou se deveria exonerá-la para talvez uma candidatura para vice. Apesar de todos eles aprovarem o nome dela como um ótimo nome, pediram a ele que deixasse ela na secretaria, porque ela faz um papel muito bom lá. Então, no caso, ela nem chegou a ser exonerada, e dessa maneira foi feito. Procurei a Sandra, e ela me confirmou essa história. Estou esclarecendo aqui, até porque eu fiz questão de fazer isso, para que não viesse para cá falar coisas que não são verdades, ou coisas que eu achasse. Portanto, eu tenho certeza do que eu estou falando. Foi exatamente assim que aconteceu. Portanto, a Sandra não foi exonerada e continuará. Vereador, me dá uma parte? Pois não. Quando Vossa Excelência ficou sabendo da fofoca, o senhor procurou a secretária, que era a pessoa que estava no meio da fofoca? Depois de procurar o prefeito, procurei. Acho que essa é a decisão correta. Não alimentar fofocas de uma situação que a gente não sabe ao certo o que está acontecendo. Só isso, só para colaborar. Fiz isso, vereador, porque tem que ter responsabilidade. A gente transmite isso aqui para o mundo inteiro e não adianta trazer mentiras para cá, porque isso vai acabar uma hora sendo descoberto. Então, nós temos que ter responsabilidade quando viemos falar aqui. Por isso, eu fiz dessa maneira. Era só para esclarecer mesmo. Obrigado. Não havendo matéria para ser votada na ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em
tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Não há vereadores inscritos. Antes de encerrar a sessão, convidar os senhores vereadores para uma reunião com a secretária de Fazenda, a pedido do vereador, se eu não me engano, atendendo ao pedido do vereador Mário Hermínio, com a secretária de Fazenda amanhã às 16h30. É sobre o plano plurianual, umas explicações, né, que o vereador está pedindo. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 7 de junho do corrente ano, à hora regimental.